No vídeo de hoje, vamos aprender sobre um conceito denominado overhead. Mas antes, é necessário definir o que são custos. Custos são todos os gastos relacionados à aquisição ou à produção de mercadorias. E existem dois tipos, os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são aqueles que podem ser atribuídos diretamente à oferta do produto ou serviço prestado por uma empresa. É o tipo de custo envolvido no processo de produção e que pode ser mensurado por conta disso. Tomando como exemplo uma fábrica de bolsas, alguns custos diretos são a mão de obra diretamente envolvida na produção, a matéria-prima, como tecidos, zíperes, botões e tintas, e os materiais de embalagem. Já os custos indiretos são aqueles que não são diretamente relacionados ao produto ou serviço, pois os valores não podem ser quantificados de maneira precisa no produto ou serviço final. Sendo assim, é necessário utilizar os critérios de rateio, ou seja, estabelecer uma proporção estimada dos gastos. Usando ainda o exemplo de uma fábrica de bolsas, não é possível mensurar a quantidade exata de energia elétrica, por exemplo, que foi utilizada para produzir uma bolsa. Por isso, estima-se o valor que foi gasto, denominado rateio. Outros exemplos de custos indiretos são a energia elétrica da estrutura física relacionada à administração do negócio, equipamentos de escritório, prestadores de serviços terceirizados, como na área de limpeza, segurança e vigilância, e seguros e taxas de manutenção. Agora vamos à definição de overhead. Overhead, muitas vezes chamado de custos indiretos, refere-se às despesas e aos custos ligados ao funcionamento de uma empresa e que não são vinculados à fabricação ou produção de um produto ou serviço. Em outras palavras, são despesas e custos que o negócio incorre em permanecer no mercado. Refere-se também a uma operação ou à empresa como um todo, não estando diretamente relacionado com a produção de um bem ou o fornecimento de um serviço, ao contrário de matéria-prima ou mão de obra direta. Alguns exemplos de overhead são despesas contábeis e legais, salários administrativos, seguros, licenças e taxas do governo, impostos sobre a propriedade, aluguel e serviços de utilidade pública. Existem três tipos de overhead: o overhead fixo, o variável e o semi-variável. O fixo não varia com o volume produzido ou vendido. Um exemplo seria o aluguel, que não aumenta ou diminui de acordo com o que a empresa produziu ou vendeu. O overhead variável, como o nome sugere, varia proporcionalmente com o volume de produção ou atividades produtivas da empresa. E o semi-variável, que são os custos incorridos independentemente do nível de atividade, como, por exemplo, o custo da energia elétrica, onde a empresa contrata um fornecimento mínimo, chamado de demanda. Essa é a parte fixa de uma conta de energia elétrica, ou seja, produzindo ou não, ela terá que pagá-la, e o restante é o gasto variável, o consumo conforme a produção. Agora vamos à relação entre overhead e a margem de contribuição. A margem de contribuição representa o quanto o lucro da venda de cada produto contribuirá para a empresa cobrir todos os seus custos e despesas fixas, chamados de custo de estrutura, e ainda gerar lucro. Com base nisso, é possível calcular a quantidade mínima de produtos que a organização precisará vender.
E saber a margem de contribuição exata significa conhecer o overhead da empresa, também de maneira precisa. Essa imagem exemplificará a relação entre o overhead e a margem de contribuição. Note que na planilha estão presentes informações como aluguel, marketing, telefone, internet, entre outros. Todos esses dados referem-se ao overhead, portanto, não é possível calcular a margem de contribuição sem saber com precisão quais são os desembolsos referentes ao overhead. Além disso, ao analisar a margem de contribuição, é possível visualizar melhor a porcentagem que necessita ser diminuída de gastos indiretos para aumentar essa margem. Aliás, essa é uma excelente recomendação para agir na raiz do problema e reduzir o overhead. Obrigada!